Nós precisamos de trabalhar em cima disso. Pela manhã a gente vem um culto abençoadíssimo, uma ceia abençoadíssima, e a noite não será diferente. Eu quero que você comece a fazer uma reflexão. Quero que você ouça a mensagem. Nós vamos fazer diferente. De manhã nós seguimos a ceia, depois nós pregamos sobre o projeto, mas à noite nós vamos pregar sobre o projeto e vamos seguir a ceia. Porque quando a cabeça determina, obedece quem tem juízo. Então, tudo está preparado dessa maneira. Tudo está preparado e foi preparado dessa forma. Primeiro elo do projeto de vida. Fique de pé, por favor, e abra sua Bíblia no livro de Jó. Abra aí no livro de Jó. No capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Livro de Jó, capítulo 1. Eu quero pedir para que você preste bem atenção, porque a leitura vai ser a base para todo o projeto, ou para todos os 7 elos de domingo e quarta-feira. Então, se você conseguir entender bem aqui a leitura que nós vamos fazer, você vai conseguir acompanhar bem também a corrente do projeto de vida, cujo tema é perseverar. Perseverar. Qual que é o tema? Perseverar. Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Diga comigo: rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus
Porventura não cercaste tu que vens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estenda tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter um projeto de vida para o ano de 2023 e envolver com o Senhor e ninguém mais. Queremos colocar as suas mãos e aprender tudo aquilo que o teu Espírito sabe que é a necessidade da igreja. Então me usa e fala com o teu povo, repreende qualquer retaliação, qualquer ação negativa, porque nós não precisamos de nenhuma ajuda, nenhuma orientação que vem das trevas, mas nós precisamos da sua orientação, de tudo que vem do Senhor para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Digam amém. Irmãos, pode sentar, por favor. Projeto de vida 2023, o ano de perseverar. Por que esse tema ele é baseado na vida de Jó? A Bíblia mostra em muitas outras histórias que teve muitos heróis, ou aqueles que tiveram seu nome registrado aqui, que também perseveraram. Mas Jó, ele foi acima da média. Jó foi acima da média. E por ele ter ido acima da média, Deus, ele revelou uma consideração muito grande, falando da vida de Jó. Jó, esse nome, ele significa alguém odiado. Odiado, alguém que é. Tem alguém aqui que tem o nome de Jó? Eu fiz essa pergunta, mas não tem alguém que chama Jó aqui? Graças a Deus, seu pai era doido, nem sua mãe, porque colocar o nome de Jó, ele está amaldiçoando, porque o que significa o nome Jó é uma pessoa determinada já pelo nome, odiada. Então Jó, eu não quero fugir daqui do tema, talvez a gente saia um pouco mais volta dele. Ele é um personagem da Bíblia. Ele foi uma pessoa que viveu as piores experiências. Eu creio que ninguém viveu as piores experiências ou maiores experiências do que Jó. Enfrentou vários problemas, sofrimentos, os mais terríveis da existência humana. Por isso que às vezes algumas pessoas elas usam um ditado popular, quando a situação aperta, quando as coisas não estão indo bem. Então alguém diz e nem imagina o que está dizendo, porque houve outras pessoas. Eu queria ter, ou eu quero ter a paciência de Jó, mas ninguém quer ser provado como Jó. Eu não quero, você quer? Hein? Forma nenhuma. Isso nem vai acontecer, porque é uma outra mensagem que para frente a gente pode entrar nesse método aí. Então, irmãos, a história de Jó, quem era Jó, hoje virou algo, eu não sei, ainda nem sei, né? Eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que não fizeram um filme de Jó. Você já viu esse filme de Jó?
Eu acho que não fizeram ali, mas pode acontecer. Porque a ciência, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não servem a Deus, cada um tem uma forma de interpretar essa história. E essa história, ela virou um alvo de debate. Tem pessoas que não acreditam nessa história. Acham que isso aqui foi uma coisa criada, inventada, uma lenda. Mas eu não acredito que alguém teria tanta criatividade para fazer uma história como essa sem ter a realidade. Então alguém, eu não sei, mas alguém tenta provar o contrário, que Jó não existiu. E daí por diante ele serve. Mas ele existiu porque a história, a leitura mínima que nós fizemos, nos dá toda a legalidade para dizer que Jó existiu. Assim como você tem a sua história, eu tenho a minha, cada um tem a sua, Jó também teve a história dele. E a história de Jó foi uma coisa muito difícil para entender. Então a descrição de Jó, um homem rico, o mais rico do ambiente da época, a Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, um grande número de servos, pessoas que trabalhavam para ele, ou seja, os seus empregados, 1.000 bois, 500 jutas de bois, então são 1.000 bois. E o próprio Jó, em tudo, ele foi considerado por Deus um homem justo. Um homem justo. E por ele ser justo, por Deus ter dado a ele esse título que foi dado, ele sofreu um grande desafio através de Satanás. Satanás questionou a Deus. Satanás levou para Deus um questionamento. Mas Jó conhecia Deus. Não tanto antes de ser provado, mas quando ele, na provação, ele fez vários relatos que ele conhecia Deus, de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço de andar contigo. Você pode pensar um pouquinho, fazer uma autoanálise e pensar: será que eu conheço bem a Deus? Será que você conhece bem a Deus? De repente tem alguém que pode estar pensando: mas Deus, o que ele fez com Jó? Ele demonstra que Jó não teve. Deus não foi a defesa de Jó como Satanás fez o questionamento. Irmãos, nós não podemos nunca desafiar aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Mas a Bíblia diz que nós temos que passar pela prova da glória a Deus. Nós precisamos aprender isso. Como Jó falou com a sua mulher: quando Deus nos dava tudo, para você era Deus, mas agora que Ele tem tirado, para mim, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos aprender a conviver com certas coisas que acontecem na nossa vida, porque a Bíblia ela é cheia de altos e baixos. Só que quando Deus apresenta uma interferência em qualquer prova, em qualquer situação, a prova pode ser dificílima, pode ser difícil até o último grau, mas se nós confiamos em Deus como Jó, nós vamos conseguir entender a história, a provação, o desafio quando acabar a história. Porque toda história tem um final feliz quando Deus está nela. Toda história tem um final feliz quando
de Deus está nela. E o diabo, ele tem as suas qualidades. Só que Deus não revela o futuro. Deus permitiu para o diabo fazer, você pode fazer, te libera. Mas Deus tem um plano na frente. Deus, irmãos, Deus é o único que sabe o final da nossa história. É o único que sabia o final da história. E se tem uma chave aqui que eu quero passar sempre de fazer, quem sabe entender melhor, que Deus liberou Satanás para tudo. Talvez eu volte a ler aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando Deus falou para Satanás: não toca na Bíblia, não mata ele. Sabe por quê? O plano de Deus é dar um testemunho final da história com a pessoa viva. E vivo, muitos de nós ainda teremos a resposta de muitas provas, muitas coisas que nós já enfrentamos e às vezes até pensamos que não iremos conseguir vencer, mas Ele vai nos manter vivos. Não toca ali, mas Satanás não tinha, eu tenho certeza que não tinha percepção. Mas por que eu não posso tocar na vida dele? Por que eu não posso matar ele? Porque Deus tem um plano para frente. Por isso que Davi fez, escreveu o salmo dizendo: ainda que eu ande pelo salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Ou seja, nós não morreremos enquanto o Senhor não cumprir em nós aquilo que Ele tem de plano ou de propósito. Jó não sabia, Satanás não sabia, a prova estava em evidência e Jó sempre honrando a Deus. Esse projeto de vida, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar dependendo daquilo que nós temos que fazer e vamos fazer, que é fazer para Deus, escrever para Deus, colocar para Deus uma carta, colocando ali as nossas necessidades. Você pode ser até provado em situações, eu também. Mas o ano tem 365 dias. Se você viver 364 e não concluir aquilo que Deus promete, para Deus se faltar um dia, é a mesma coisa como se fosse um ano. Ou um ano para Deus é como um dia. Então eu entendo assim, Jó, ele talvez passava pela cabeça dele, quando é que vai acabar essa prova? Isso passa na nossa cabeça também. Quando é que eu vou ver o final dessa prova? Os filhos morreram, saquearam a sua fazenda, roubaram os seus gados, a mulher que ele vivia, que foi mãe dos seus 10 filhos, se levantou contra Deus, se rebelou contra Deus. Mas Jó, ele não fugiu daquilo que Deus falou, que ele realmente representava. Ele conhecia o Senhor como seu Deus, a quem adorava fielmente. Estou doido por glória dessa pergunta. Jó, ele conhecia o Senhor, seu Deus. Eu perguntaria para você também conhece o Senhor, seu Deus? Você conhece o Senhor, seu Deus? Responde, mas eu vou continuar aqui, porque você também deve estar pensando. E a resposta é muito positiva e é muito séria. Jó adorava a Deus fielmente, depois de não ter mais nada. Eu não vou adiantar que os outros, as pregações dos outros, ele aqui. Mas no decorrer do projeto de vida, nós vamos discorrer aqui e você vai entender muita coisa na língua. Certamente nós não vamos pregar
os 7 elos, só Jó e Jó e Jó. Pode entrar alguma outra mensagem, mas o alicerce e a base é Jó. E você vai precisar pensar bastante para entender. Jó oferecia sacrifício por seus pecados. Ele sacrificava animais. O sangue dos animais do Velho Testamento era usado para perdão dos pecados. Jó sacrificava os animais por seus pecados. Era preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Ele tinha uma preocupação muito grande com seus filhos e não fala muito a história, não fala muito quem eram seus filhos, quem que fazia os seus filhos. A Bíblia diz que ele só se reunia, convidava suas irmãs, reunia na casa de um deles e fazia festa, de churrasco, e talvez bebedeira e coisas assim que não agradava a Deus. Deus sabia que não agradava, mas Deus sacrificava em favor dos seus filhos. Muitas coisas que você faz, Deus abençoe sua casa, sua família, porque você conhece o Deus que você sabe. Eu conheço o Deus que você sabe. Então, através das nossas decisões, para as nossas famílias ou para a nossa casa, Deus abençoa. Era isso que Jó cria, era isso que Jó acreditava, então ele fazia valer a sua fé, oferecia sacrifício em favor deles. A integridade de Jó foi o comentário que Deus fez. Era tanta que provocou o próprio demônio, o próprio Satanás. E Satanás ficou incomodado. E ele fez até algumas colocações. Quando ele ouviu de Deus que Jó era um homem íntegro, um homem reto, que temia a Deus e se desviava do mal, Jó argumentou com Deus. Ele teve um argumento com Deus, está registrado no versículo 8. Está assim, ó: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque comigo, irmão, aqui, presta atenção no que Deus fala aqui de Jó. Ô Satanás, ninguém há na terra semelhante a ele. O que você acha que Deus poderia qualificar você e a sua vida? Quais são as qualidades que você acha que Deus poderia usar em seu favor? Ou eu também penso nisso. Isso aqui foi muito forte para Satanás. Isso aqui foi uma coisa determinada mesmo que Deus já falou, provocando, que Deus tinha um plano e propósito. E esse plano e propósito se cumpriu. Dá vontade de cantar e levar lá no capítulo 42, mostrar para vocês como que foi o final dessa história. Mas eu quero, uma das coisas que eu quero pedir para vocês é que vocês não se prendam a mim, mas se prendam ao tema do projeto de vida. Porque você pode entrar no ano que vem, 2023, diferente. Até no tocante a consertar o altar. De repente tem alguém aqui que o altar está completamente desalinhado com Deus. O altar está trincado, o altar está quebrado. E para Deus mandar fogo e resposta, nós temos exemplo aqui. Como eu disse, eu posso mexer um pouco, mas eu não vou sair do tempo. Quando Elias restaurou o altar, desafiou os 450 profetas de Baal, e Elias conhecia também a Deus, e ele sabia que esse altar quebrado, trincado, Deus não vai mandar fogo. Você tem na sua vida uma grande oportunidade, como eu também. Conserte o seu altar e o seu ano de 2023
2023 vai ser um ano diferenciado. E quando Elias consertou o altar, mandou trazer mais água, mandou assentar ali o bezerro, colocou lenha, e quando ele falou: Deus, se eu sou homem de Deus, manda fogo do céu e consome esse altar. E o fogo veio, porque o altar estava restaurado. Para você entender, ele sabe o que é restaurar o altar? É alinhar sua vida com Deus. Deus tem um alinhamento. E o alinhamento que Jó vivia e conservava por Deus, Deus o justificou como testemunho. Aqui, ó, ele é sincero, ele é reto, é temente a Deus, desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus pecado? Porventura Jó não é um interesseiro? Porventura Jó, ele não serve ao Senhor por interesse? Em vão, inútil, o Senhor cercou ele de bens, cercou a sua casa, e tudo quanto ele tem, a obra das suas mãos, o Senhor abençoou o seu gado e está aumentando na terra. Aí Deus falou: então estenda as suas mãos e toca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu repetir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em todas a prova que Jó viveu, ele estava descansando no Senhor. Chegando até o ponto de dizer: Senhor, eu saí do ventre da minha mãe e no para lá eu voltarei. O seu Deus, o seu amor, bendito seja o nome do Senhor. Você tem estrutura espiritual para entender o que eu estou dizendo para você aqui? Hein? Olha aqui. Estende tua mão e toca de tudo quanto tem. Eu imagino Satanás arrepiando, achando que tinha uma oportunidade de fazer o que ele tinha vontade. Irmão, nós só não somos consumidos por Satanás porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Senão, ó, exterminados. Que Satanás não olha nada que você acha que ele olha, mas ele respeita aquele que é amado do sangue de Jesus. E você tem amado da promessa. Por isso que a nossa história é diferente. A história de Jó aconteceu, mas a nossa história é diferente. Toca tudo que ele tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Deixa, eu vou arrebentar tudo. A partir de hoje, eu quero que você aprenda uma coisa: seja o que for, custe o que custar, haja o que houver, Deus é Deus de restituição. Ele é Deus de restituição. Por isso que a Bíblia de Deus levanta o pobre do pó, mas ao soberbo ele abate. Então tudo que Deus fizer, tudo que Deus responder, tudo que Deus colocar respostas das promessas no seu projeto de vida, continua sendo igual você é. Continua sendo do jeito que você é. Não importa o que as pessoas falam, o que importa é que a sua consciência não te acusa. E você continua sendo, pelo menos, uma porcentagem do que Jó foi. E quanto mais você for diante dos olhos de Deus, mais você vai ter a proteção de Deus na sua vida. Mas não seja arrogante, não seja soberbo.
não provoque, porque Deus dá. É assim que funciona. Eu passo uma coisa. Deus dá. Mas nós precisamos entender que nós não somos donos de nada. Mas se você nasceu como Jó foi, a sua base, seu alicerce, não pode ser abalado por nada. A sua fé vai trazer existência aquilo que não existe. Use a sua fé. Então deixe de fazer o projeto. Ninguém que está aqui, deixe de pegar a sua pasta, de pegar aqui essa folha que está escrito aqui, carta para Deus, vai ser distribuída daqui a pouco. Você vai levar com o tempo, até quarta-feira, você vai voltar para ingressar aqui na quarta-feira também com o seu propósito do projeto, vai escrever tudo e vai fazer, irmão, por favor, não falte nem um euro. Porque quando nós fazemos aquilo que cabe a nós, Deus não fala o que cabe a Ele. Ele não vai falhar. Mas se nós estávamos pensando que Deus já sabe tudo, não vou escrever nada, não vou fazer nada, Ele sabe a minha necessidade. Escrever para Deus é cumprir aqui a palavra diz: brilhar esperando o Senhor, e a seu tempo eu te exaltará. Você entende isso? Escreve. Escreve a visão. Tem grande as letras. Estou falando das minhas palavras. Para até quem passar correndo ler. Alguém vai tentar te desanimar nesse projeto. Até a família. Alguém vai sorrir na sua frente. Mas você não vai desanimar se Deus promete que Ele é fiel. Não importa. Infelizmente a Bíblia diz que os nossos inimigos serão da nossa própria casa ou da nossa própria família. Não se engane. Tem muita gente na minha e na sua família que torce para você e nada pode. Mas Deus cumpre a determinação da sua palavra. Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. Quando alguém pensou que Jó estava lá no fundo do poço, Deus vai lá e exalta e levanta, porque ele foi fiel na sua fé. Então, Deus não está ouvindo, não. Deixa nada de influenciar, não. Faça. Escreve. Para quem passar correndo, lê. Se demorar, espera. Certamente ele virá e não dará. Estou pregando a palavra de Deus para você aqui nesta noite. Certamente virá e não dará. Eu já recebi várias respostas de Deus, bênçãos de Deus, que há mais de 4 anos eu fiz um projeto. Esse eu escolho comigo, eu escrevi lá na minha casa, na minha sala, e coloquei dentro da arca. E alguns dias eu fui lá, peguei aquele projeto, tem algumas coisas para se cumprir, mas tudo que eu achava que era muito difícil possível, Deus já fez tudo na minha vida. E eu não mudo. Então eu estou caminhando aqui para terminar essa mensagem e levar você aqui uma reflexão para seguir essa praça. O Todo-Poderoso o descreveu como homem, revelou o que ele era. E Satanás argumentou sobre Jó. E o que ele queria que Jó perdesse todas as bênçãos. Que Deus iria amaldiçoar Jó, porque ele não iria aguentar a pressão. Ele ia reclamar, ele ia blasfemar, ele ia duvidar, e o Senhor concedeu, tirava uma
liberdade para testar a integridade de Jó. Mas Jó saiu dele. Faça tudo para você sair bem com Deus. Quando você se sentir incapaz ou alguma dificuldade batendo na sua porta, lembre-se, quando você não puder mais orar, eu estou falando da providência e a provisão de Deus no Novo Testamento, a Bíblia nos revela que alguém intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não vamos perder de forma nenhuma. É só você entender o que é que você precisa. Fique de pé, Jesus. Nós vamos seguir a ceia, vamos distribuir as pastas e também hoje nós vamos distribuir a água para ir para a sua casa. Fique de pé. Você que vai participar da ceia, fecha para mim aqui, nesse lado e nesse lado.